Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor para todos, amém? Nós já estamos chegando ao final, né? Vocês já perceberam aí pela apostila que tem pouquinha coisa para a gente terminar, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês uma coisa que eu percebi no grupo, que vocês estão se preparando, né? A igreja está se preparando para voltar aos cultos presenciais. E eu sei que está todo mundo eufórico com esse momento, todo mundo não vê a hora de voltar, né? Isso é verdade. Eu também anseio por esse dia. E eu quero primeiro orar com vocês, antes da gente iniciar aqui a nossa aula. Orar agradecendo a Deus, né, por esse tempo que a gente está vivendo, mesmo com dificuldades, mas que a gente tem visto, né, a mão do Senhor em todas as coisas, e pedir a Ele sabedoria para a gente continuar. Amém? Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, somos gratos, porque no meio de tudo isso, Senhor, nós temos aprendido muita coisa, nós temos visto que o Senhor está cuidando, que o Senhor está no controle. Somos gratos porque a sua igreja se manteve firme, buscando a cada dia meios, ó Pai, de avançar e prosseguir. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos dando sabedoria, estratégia, discernimento, Senhor, em todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue dando ao seu povo força, graça e poder para resistir e para permanecer, Senhor. Senhor, toma cada um nas suas mãos, seus familiares, o trabalho de cada um, Senhor. Sê, ó Deus, com seus familiares, o ambiente de trabalho, Senhor, aqueles que ainda estão trabalhando em casa, meu Deus, mas tem aqueles também, Senhor, que não deixaram nem um dia de ir ao trabalho, Senhor. Que o Senhor proteja essas vidas, que o Senhor guarde com sua mão santa e poderosa, Senhor. Toma nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens nas suas mãos, ó Pai, porque nós sabemos que os tempos são difíceis, Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor continue dando estratégia, Senhor, aos líderes da tua igreja, Senhor, para conduzir, Senhor. Toma os nossos governantes em suas mãos também, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantas dificuldades cada um deles tem enfrentado. Pelo menos aqueles, Senhor, que tem se disponibilizado para fazer o bem. Pai, toma essa nação nas suas mãos, Senhor. Faz, Senhor, com que tudo, ó Deus, tudo que tem acontecido, Senhor, nessa nação. Faz, Senhor, com que o povo, Senhor, venha se conscientizar, o povo venha despertar, Senhor. E, Senhor, que a gente possa, como igreja, Senhor, como um povo de Deus, fazer a diferença nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, na última aula, nós chegamos até a página 13. Só que eu queria pedir a vocês que vocês retomassem um pouquinho, voltassem um pouquinho até a página 12, porque tem uma expressão que diz assim, a exatidão do texto massorético. E eu vou mostrar para vocês aqui onde ela se encontra para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Tá aqui em cima, olha. Texto massorético, a exatidão do texto massorético. E eu queria falar com vocês rapidamente o que é esse texto massorético. A gente estava falando sobre a confiabilidade do texto bíblico, né? Se esse texto que a gente tem em mãos hoje é confiável ou não. E ele vem dizendo que o texto massorético se prova extremamente exato. O texto massorético nada mais é do que um texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão universal da Tanakh. Lembra que a gente comentou na última aula que a Tanakh é a Bíblia dos judeus, né? É o Pentateuco. Deixa eu ver se eu localizo isso aqui para mostrar para vocês. Se no final eu esquecer de alguma coisa, vocês podem me cobrar. Ó, a Tanakh é o nome que os judeus dão à Bíblia, tá?
Então, o texto hebraico é o texto hebraico da Bíblia, utilizado com a versão universal da Tanakh do judaísmo moderno, e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento. Tá? Então, esse texto massorético tem grande importância. Isso faz com que a Bíblia se mostre extremamente confiável e infalível. Tá? Mais adiante, um pouquinho na mesma página, ele vai falar que existem muitas cópias do Novo Testamento, e um pouquinho, e mais à frente ele vai dizer assim: as muitas centenas de cópias feitas em pergaminho incluem o grande Códice Siriático, que é do IV século. Códice Siriático é também conhecido como a Bíblia do Sinai, tá? Que é uma antiga cópia manuscrita da Bíblia em grego koiné. O que é o grego koiné? Lá no início das aulas a gente falou a respeito disso. O grego koiné nada mais é do que aquele grego popularmente falado pelas ruas, pelas pessoas, de fácil entendimento, tá? Então, esse códice siriático é também conhecido como a Bíblia do Sinai. Tem também o Códice Vaticano, que ele recebe esse nome porque ele está até hoje guardado no Vaticano, tá? E também é do IV século também. E o Códice Alexandrino, esse códice recebe esse nome porque veio da cidade de Alexandria e ele já está por volta do V século. Além disso, tem cerca de 2.000 ledonários, que são livretos, tá, de uso litúrgico, que contém algumas porções das escrituras. E é importante a gente entender que mais de 86.000 citações do Novo Testamento, nos escritos dos pais da igreja, nas antigas traduções latina, siríaca e egípcia, são datadas do III século. É muito antigo isso. E a versão latina de Jerônimo também. E todo esse material, mais o trabalho feito pelos estudiosos de paleografia, de arqueologia e de crítica textual, vai assegurar para a gente que a gente possui um texto de grande fidelidade nas mãos. Exatidão e fidelidade nas mãos, tá? E aí vamos lá na página 13. Os primeiros livros reconhecidos. Em primeiro lugar, o livro da lei. Hoje eu vou precisar que a gente esteja com a Bíblia em mãos, tá? Para a gente poder consultar alguns textos, e depois que a aula terminar, vocês vão precisar examinar o livro de Neemias, tá? Dar uma olhada no livro de Neemias. Quem já conhece, quem já leu, vai ter mais facilidade para se situar, mas aí eu peço a vocês que quem não teve oportunidade ainda de ler o texto de Neemias, o livro, que vocês em casa tirem um tempinho para fazer uma leitura desse texto, para entender o contexto desse livro, do que ele fala, tá? E poder entender também o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Neemias 8:1 e o Salmo 119, a apostila vai falar assim: vejam quão cedo foi essa aprovação e o uso em Juízes 1, de 7 a 8. Mesmo que esquecida com o passar do tempo, levando o povo à idolatria e ao pecado de Israel, ela foi novamente encontrada durante o reinado de Josias. A gente já deve ter lido isso em aula, mas eu vou fazer um comentário breve para vocês entenderem. Durante o reinado do rei Josias, foi encontrado, uma porção de livros escritas e foi levado até a presença do rei. E quando foi lido para ele o que estava naqueles rolos, naqueles escritos, ele se alegrou muito. Ele se alegrou muito e mandou ler publicamente para que toda a corte, toda a cidade tomasse conhecimento do achado, sabe, de grande importância, que era o livro da lei, que era a palavra de Deus que havia sido guardada durante tanto tempo. E isso trouxe de volta para a nação gozo e contentamento. Isso vocês vão encontrar também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, tá? E Neemias 8
e Juízes 1, de 7 a 8, tá? Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Lê um pouquinho do livro de Neemias para vocês entenderem o que ele está dizendo. E leiam em 2 Crônicas 34 também, para vocês entenderem o relato, tá? É emocionante ler isso para vocês entenderem a importância de ter encontrado esse livro, que esteve perdido durante tanto tempo, o livro da lei, tá? Quando ele encontrou isso, ele se deu conta, olha, o que nós encontramos que estava guardado, perdido, esquecido durante tantos anos, olha a importância disso. E o povo que estava tão perdido, tão desestruturado, quando se viu diante da leitura do texto da lei, o povo se quebrantou de uma tal maneira e começou a voltar-se para Deus de uma forma tremenda. É muito bonito esse texto e a gente vai ler que o Josias, o rei Josias, ele instituiu até a Páscoa novamente, a celebração da Páscoa. Tamanha foi a comoção que trouxe sobre o povo, sobre a nação, o fato de ter encontrado esse livro. É muito bonito. Assim, algumas profecias também foram registradas, página 14 agora, que provaram ser divinas pelo seu fiel cumprimento. E então elas foram aceitas como inspiradas e canônicas. Isso a gente vai ver em Jeremias 36, em Zacarias 1, Zacarias 7 e Daniel 9. Tudo isso é na apostila de vocês, tá? Depois vocês deem uma lida com calma para vocês poderem entender do que o texto está falando. Alguns escritos também. Esse foi o terceiro grupo de livros aceitos como sagrados, porque foram compostos e aceitos em tempos diversos. Lá em Lucas 24 ele fala sobre isso também, 24, 44, ele faz referência, nós até lemos isso na última aula. As traduções que a gente tem hoje, vamos lá. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Vulgata, sobre a Septuaginta, tá? Sobre algumas traduções que a gente tem hoje. O primeiro idioma, a primeira tradução da Bíblia, ela foi escrita originalmente no hebraico. A gente falou sobre isso também. No caso, principalmente do Antigo Testamento, foi escrito primeiro no hebraico, que é o idioma oficial da nação judaica. E ele é chamado também, o hebraico também é chamado da língua de Canaã. E a gente vai ver isso lá em Isaías 19, 18. E é a língua judaica também. E a gente vê referências disso em 2 Reis 18, de 26 a 28, em Isaías 36, 13. Como a maior parte das línguas semíticas, tá, desses povos, o hebraico ele se lê da direita para a esquerda, diferente da gente, né? Você quando pega um livro, você começa a ler da esquerda para a direita. O hebraico é o contrário. Tá? Todos os povos ocidentais, eles são assim, eles têm o texto iniciando, qualquer texto, iniciando da direita para a esquerda. Se você tiver uma Bíblia hebraica em casa, você vai perceber isso, da direita para a esquerda. Eu vou falar uma coisa para vocês vão morrer de rir. Muitos livros que às vezes eu tenho vontade de comprar ou de ter em casa e ainda não comprei, ainda não tenho, sabe o que eu faço? Às vezes quando eu vou em Niterói, não agora com esse período de pandemia não, mas quando eu vou em Niterói, quando eu vou no Rio, eu sempre tiro um tempinho para dar uma passada ou na Sociedade Bíblica ou em alguma loja de livros evangélicos, de livros de teologia, livros de estudos. A CPAD também tem excelentes livros e eu passo lá e tiro um tempinho, pelo menos uma meia hora, tá, gente? Começa com meia hora e depois estende um pouquinho. E eu fico olhando os livros, assim, fico paquerando os livros, sabe? Que eu quero esse aqui. E aí eu dou uma folheada nele, olho, leio o resumo para ver do que se trata. Tá? E uma dica legal para vocês quando forem buscar literatura, eu quero ler um livro legal, busquem referências, tá? Perguntem o que você indica, quais os autores, quais as editoras que vocês recomendam, porque tem muito livro que a gente lê que fala e não fala nada.
Então, a dica pesquisem, perguntem, procurem bons autores. Geralmente os livros da editora Vida Nova são excelentes, eu gosto muito, da editora Fiel também. Então, eles têm assim um cuidado para selecionar os melhores autores, os melhores temas. Então, é confiável, é recomendável. Eu deixo essa dica para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. O hebraico, a gente já falou que lê da direita para a esquerda. O seu alfabeto é composto por 22 letras, todas consoantes. No hebraico não tem vogal, tá? E a gente pode encontrá-lo em algumas partes do Velho Testamento, fazendo o acróstico de alguns capítulos. O livro de Lamentações de Jeremias. O aramaico é o segundo idioma da Bíblia, tá? A Bíblia foi escrita primeiro em hebraico, depois aramaico e depois no grego. O aramaico é o segundo. Algumas poucas partes do Antigo Testamento, o aramaico foi o idioma falado em Arã ou na Síria e em grande parte da Arábia. Essa língua influiu profundamente sobre o hebraico, principalmente durante os cativeiros de Judá em Babilônia, tá? A influência do aramaico foi tão grande que, ao voltar do cativeiro, o povo tinha o hebraico vernáculo, tá? Eles usavam o hebraico somente para as leituras bíblicas no templo. Aí a língua que eles passaram a falar normalmente, a utilizar, era o aramaico. A gente até comentou sobre isso na última aula. Por isso, quando Esdras leu as escrituras em público, ele precisou explicá-las para o povo, porque o povo já estava tão acostumado com o aramaico que quando ele lê em hebraico, o povo fica meio perdido, tá? Então, isso vai influenciar, inclusive, nas traduções posteriores, porque o tradutor ele precisa encontrar uma linguagem que seja entendida perfeitamente pelo leitor. E aí ele não pode perder o contexto do texto original, mas ele precisa transmitir a ideia dos dias atuais para a pessoa que está lendo. Então isso é bem complicado no trabalho de tradução, tá? Por que ele precisou explicar para o povo? Que eles não conheciam mais tão bem assim o hebraico, como eu acabei de falar. Então o aramaico ele torna-se tão conhecido que, mesmo conhecendo bem o hebraico, Jesus e os seus discípulos, eles vão usar mais o aramaico. Por quê? Porque ele precisava alcançar o entendimento daquelas pessoas. Então não adianta ficar falando numa língua que ninguém vai entender, porque já se tornou esquecida, obsoleta. Então agora a gente tem que usar a linguagem que as pessoas vão entender. Os trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico, estão em Esdras, em Daniel e Jeremias. Está aqui na apostila de vocês para depois vocês darem uma lida em casa com calma. O grego, que é o terceiro e último idioma que a Bíblia foi escrita. O Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, tá? Mas existem dúvidas ainda sobre o livro de Mateus, que alguns estudiosos vão dizer que ele foi escrito em aramaico, tá? O grego, página 15, do Novo Testamento, ele não é uma língua erudita, mas uma versão popular que é chamada de koiné. O que é koiné? É aquele grego falado popularmente, aquele das ruas, do povão, que todo mundo entende. Tá? Tem um outro grego erudito que vai ser falado nas academias, nas escolas, nas tribunas, que é diferente, é uma linguagem diferente. Tá? Que é o mesmo caso hoje do português popular e tem aquele português erudito, é a mesma coisa. Tá? O grego é uma língua muito precisa e das línguas bíblicas é a que mais se conhece por estar mais próxima de nós. O grego ele influenciou a cultura e nos tempos bíblicos era uma língua de compreensão universal, todo mundo falava o grego, devido à expansão do Império da Grécia, sob o domínio de Alexandre na época. Nos dias de Jesus, o grego era falado adequadamente e a tradução da Septuaginta, que é a versão do hebraico para o grego, era lido constantemente pelos judeus liberais. Tá?
era uma versão bem aceita popularmente e foi lida e entendida. Já na ocasião do ministério terreno de Jesus aqui, entre nós, a língua sagrada dos judeus, então, era o hebraico, tá? Eles não abriam mão do hebraico. Mas o falado mesmo era o aramaico, tá? Por tradição, por questões culturais e tradicionais, como o judeu é um povo muito tradicional, eles fazem questão de manter a língua hebraica, tá? Mas no dia a dia o falado é o aramaico. O oficial, então, se torna o latim. E a língua universal é o grego. Por quê? Por causa da questão do Império da Grécia, tá? Que domina de uma tal maneira que começa a influenciar a cultura, a religião, influencia de modo geral, tá? Então, até esse momento do ministério de Jesus na Terra, a língua oficial ali, a falada no popular, no dia a dia, era o grego em todas as situações e era bem aceito, bem entendido, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a tradução da Bíblia. A tradução nada mais é do que a simples transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Ou seja, você pega o texto original e transcreve ele para uma outra Bíblia, mantendo as características todas fielmente. Aí entra aquela questão de que em algumas questões, em alguns momentos, você não vai poder utilizar uma determinada expressão porque não vai ser compreendida naquele idioma que você está traduzindo. Então, o tradutor, nesse momento, ele precisa ter o cuidado de encontrar uma expressão que se encaixe adequadamente naquele texto original, que não perca o sentido, não perca a originalidade, mas que seja entendido, compreendido pelo novo idioma que vai ser lido, tá? Isso é bem complicado e às vezes a gente perde alguma coisa nisso, porque principalmente no português tem palavras que têm um duplo sentido e na hora de você traduzir, principalmente do grego, tá? Para o português, aí você precisa muitas das vezes, na hora de você preparar um estudo, você precisa retornar no original, no grego, para você ver o que ele está querendo dizer com aquilo ali, para você poder aplicar nos dias atuais, tá? Então é importante que vocês tenham sempre acesso a alguma literatura nesse sentido, tá?